vai pra ataque ou segura a bola e decide nos pênaltis? Eu acho difícil arriscar. Só se for uma jogada assim, inoportuna, mas ninguém vai arriscar nada. Mas a Alemanha vai pro ataque. Olha a bola chegando! Olha o gol! 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 Gol! É da Alemanha! Mário Götze, o menino da nova geração do futebol alemão. Ele teve a chance, ele ajeitou e fez um lindo gol. E arrisca a Alemanha, cruzamento, matou no peito. E que golaço! Sim, começando agora o último episódio especial sobre essa nossa série da Copa das Copas, a Copa de 2014. Dessa vez, vamos falar sobre a finalíssima da Copa do Mundo e o legado que essa competição nos deixou. E o terceiro lugar. Dia 13 de julho de 2014, Rio de Janeiro, estádio do Maracanã, Alemanha e Argentina entram em campo para disputar a mais desejada das conquistas. Meu nome é Gustavo Angeléias e estou aqui como sempre com ele, Chico Freire, o homem das camisas. Chico, seu Guten Tag. Guten Abend. Boa noite, irmão. Guten Tag. Guten Nachmittag. A galera aí da Tedesco aí vai entender o que eu falei. Inclusive, queria começar o programa mandando um abraço aqui já para Ana Brandt e para Nádia, que professora de alemão que eu tive na minha vida. E uma boa noite também, uma boa tarde, um bom dia para todos os nossos ouvintes, para todo mundo que está com a gente aqui nesse último capítulo, no sprint final dessa jornada louca para destrinchar a Copa do Mundo que a gente fez. Estamos aqui para a apoteose do futebol, né? Se a final da Copa do Mundo já é o maior momento do futebol, uma final de Copa do Mundo no Maracanã, no estádio mais importante, no estádio mais com mais história mesmo, né? Com mais espírito. O Maracanã, cara. Maracanã é o Maracanã, não tem palavra. Todo mundo sabe que é o Maracanã. Esse estádio no mundo que seja igual ao Maracanã. E o nosso gigante recebeu a sua segunda final de Copa do Mundo, né, cara? Nessa edição a gente vai recordar a partida, vamos contar onde a gente estava, relembrar aquele maravilhoso e tenso domingo em que os argentinos poderiam se sagrar campeões mundiais em solo brasileiro. Deus me livre e guarde. Mas antes disso, a gente tem que ir para o nosso roteirinho de sempre. Chico, explica para quem chegou agora, desavisado, tal qual o Higuaín entrando na grande área, o que é o Armário da Bola. O Armário da Bola é nosso projeto, nosso blog featuring podcast, em que a gente relembra grandes histórias de futebol, a gente conta a história de camisas da história do futebol, né? E sempre relembrando aí grandes heróis, grandes treinadores, grandes histórias, grandes momentos nesse esporte que tanto nos fascina, né? E armariodabola.com é o blog. Você pode seguir a gente também nas redes sociais, twitter.com/armariodabola, @bola no Instagram, tudo junto. Facebook também, Armário da Bola. Tá faltando alguma coisa? Sempre analisando o futebol como esporte também cultural. Isso aqui já é quase uma vinheta aqui do programa, né? Já é quase uma assinatura. Falando em vinheta, chama a vinheta! Vem, vinheta! Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Vidro de vidro? Vídeo. Sabia não? Não sei o que aconteceu. Luís do Maranhão! Esses negros maravilhosos que saem tabelando, tocando. Antes da gente ir pro nosso assunto principal do dia, que é a final e a disputa de terceiro lugar. A disputa de terceiro lugar, obviamente, a gente vai falar menos, porque é muito menos importante. A gente tem que falar um pouquinho do nosso último programa. Agradecer primeiro o feedback de todo mundo, o retorno de todo mundo que falou com a gente. A gente tá tendo uma participação muito legal. Isso a gente agradece não só nesse último programa. Todo mundo que interagiu com a gente durante toda essa nossa série especial, a gente agradece demais. A gente teve um retorno muito bom os números estão muito bons de plays, mas assim, a participação da galera, todo mundo empolgado, comentando e lembrando, as pessoas realmente
compartilhando esse prazer que a gente tem de relembrar futebol e relembrar essa Copa do Mundo. Então todo mundo que tirou um tempinho pra falar com a gente agradece demais. Escutando de novo o programa passado, eu acho que eu não fui muito justo com o Tite, e queria deixar clara a minha opinião aqui. Eu acho que ele é merecedor do cargo de técnico da seleção brasileira. Dos nascidos em solo brasileiro técnicos, ele é o cara que mais merece esse cargo. Eu só acho que no momento de escolher um técnico, o Brasil podia ter apostado mais, e eu não gosto da gestão dele da seleção brasileira. Eu realmente tenho muitos questionamentos, a pessoa humana do Tite. Eu acho ele... Enfim, um dia a gente fala disso. Além disso, nosso amigo Cláudio Marro, Dom Cláudio, lá de Vila Crespo, em Buenos Aires. Ah, tu vai falar Marro e vai falar Vila? Vija. Por favor. Vija Crespo, imagino que seja homenagem ao atacante, né? Ele fez uma observação de algo que eu não lembrava. O Agüero tinha se lesionado no começo da Copa, ele teve um problema muscular na coxa e por isso não teve tantos minutos ao longo da Copa e por isso entrou tarde contra a Holanda. Tanto que na final ele entra só no segundo tempo, ele já devia estar um pouco mais recuperado. E o Dom Cláudio, a gente tem que fazer a crítica da crítica aqui, porque ele deu uma cutucada na gente no Twitter dizendo que o Brasil, em 2002, teve um caminho tão fácil quanto a Argentina em 2014. Mas a gente discorda. A gente acha que, anulando a Alemanha e Bélgica, que foram os times iguais, se somos dois corta de um lado ali, matemática aí, fica um abraço para os nossos matemáticos, o Brasil pegou uma Inglaterra, que é muito melhor do que uma das melhores Inglaterras de todos os tempos, e pegou uma Turquia boa. Então, a gente discorda da crítica, mas valeu a provocação. Não, foi um comentário muito pertinente que fez no Twitter. A gente debateu e é isso, né? A Turquia, assim, beleza, não tem camisa, talvez, mas, bom, melhor do que todos os times que a Argentina enfrentou em 2014, né? Tirando a Alemanha. E a Inglaterra nem se fala. Então o Brasil também, assim, contra Costa Rica, China, não pode falar muita coisa não, porque realmente o Brasil também não teve a tabela mais difícil da história, mas... Exatamente. E fica um abraço aí pro Cláudio, grande parceiro nosso, internacional, rapaz, nosso ouvinte... A gente não é bobeira não, mano. Você não ouvindo em outras... Tem que respeitar essa história, além fronteira. Abração, Cláudio. E aí vamos falar do terceiro lugar, que é a consagração da incompetência da seleção brasileira, que conseguiu em 2 partidas tomar 10 gols e fazer 1. Repetindo, o Brasil tomou 10 gols em 2 partidas em fase eliminatória de Copa do Mundo. 180 minutos, 10 gols. Na cada 20 minutinhos, 18... realmente... Não existe isso. Pra quem quiser ser incompetente, essa seleção é um estudo de caso a ser olhado com atenção, né? Primeiro o Brasil entrou um bunga meu boi, assim, né? O Filipão pediu as contas e falou assim, irmão, quem aí não jogou? Quem aí tava passeando até agora, vai jogar agora, nesse terceiro lugar. Escalação, Júlio César, Maicon, Thiago Silva voltando, Davi Luiz, Maxwell, Luiz Gustavo, Paulinho, depois entrou o Hernanes, Ramires, tudo reserva. William e Oscar e Jô. O Brasil entrou de Jô titular num jogo de Copa do Mundo, tá? Ainda que fosse de terceiro lugar. Terceiro lugar já é um jogo melancólico, mas a Holanda entrou com um time misto, digamos assim. Entrou com Sillissen, que acabou saindo para entrar o Vorm depois, De Vrij, Vlare Martins Indy, Kite, Wijnaldum, Klasi, que saiu para entrar o Veltman, De Guzman, Blind, que depois saiu para entrar o Janmat, Robben e Van Persie. Cara, assim, aquele negócio, né? Tomamos de 7, cara. E o Filipão insistindo naquilo, né? Foi um apagão. A Alemanha teve sorte, chegou 7 vezes e fez 5 gols. Irmão, só da Alemanha ter chegado 7 vezes no primeiro tempo, tu já fica assim, né? Já seja aquele sinal amarelo. Não, e aí, assim, porque aí o Brasil, nos primeiros 10 minutos do segundo tempo, chegou 4 vezes. Imagina se o Brasil faz os 4 gols. Né, meu amigo? Só que o Brasil não é a Alemanha. Tem esse detalhe. Se minha mãe tivesse pinto, ela seria meu pai, né? Seria 2 pais. Essa é aquela velha história, né, Filipão? Faltou esse pequeno detalhe. Ele defendendo essa brincadeira de não, foi um apagão. Cara, deu 2 minutos de jogo contra a Holanda, o Brasil tomou gol. O Brasil não tocou na bola. Isso foi ridículo. Assim, eu peguei uma parte da crônica do Globo Esporte aqui, que vou ler, fazer uma declamação aqui, quase um soneto de Camões. Dessa vez, o adversário abriu o placar antes mesmo da seleção conseguir ter a posse da bola.
Depois de apenas 2 cortes de cabeça para o lateral e trocas de passe, sem perder o domínio, a Holanda abriu o placar em pênalti. Pronto. Acabou. Quem que cometeu o pênalti? Fala pra mim. Quem que é o especialista em cometer pênalti em jogo decisivo dessa seleção? Obrigado, Thiago Silva. Mais uma vez, você é o herói. Parabéns, Thiago Silva. Parabéns. Você conquistou mais uma vez o prêmio Velocidade da Luz de conseguir errar. Todo mundo erra, mas você erra muito, meu amigo. Você erra muito e dessa vez foi na Velocidade da Luz. Você conseguiu um pênalti em 2 minutos. Mais uma vez, você fez... Cara, você é inacreditável. O rapaz consegue fazer com a camisa da seleção, com a camisa... De qualquer camisa que ele vista, ele me irrita. O Thiago Silva, ele trabalha o erro como o Ourives trabalha a joia, né? É uma competência inacreditável. É meticuloso, né? É um trabalho realmente... Pô, ali nos mínimos detalhes ele capricha, né? Mas foi fora da área, tem esse detalhe, né? Foi, isso que eu ia comentar. Beleza, fora da área, foi fora da área, mas de qualquer forma, parabéns, Thiago. Você fez uma falta na linha da área, 2 minutos de jogo. Parabéns, você é muito inteligente. E, obviamente, 15 minutos depois, 16 minutos de jogo, a Holanda já fez 2-0. O que aconteceu? Fala pra mim. Mais uma surpresa de futebol, mais um momento inacreditável, uma coisa que a gente nunca tinha visto. O Davi Luiz rebateu errado uma bola. Davi Luiz, nossa, como assim? Bom, vamos começar que o Davi Luiz em campo já era para ser um motivo de processo coletivo de todo o Brasil contra o Filipão, né? Depois de 7-1, o Filipão manter o Davi Luiz em campo, beleza, para um jogo de 3º lugar, se fosse um jogo de bocha, meu amigo, fosse uma porrinha, não era pro Davi Luiz estar em campo. O Davi Luiz rebateu errado, com 16 minutos de jogo, e o Blind fez 2-0 para a Holanda. 15 minutos de jogo, 2-0. Parabéns. E não vamos nem falar do 3º gol. Chega, vamos passar pra final. Até 17, com a paralisação. Acabou! Acabou! A Alemanha é tetra! É tetra! É tetra! É tetra campeão do mundo! Angela Merkel. A chanceler alemã. E antes da gente ir ao que interessa, que é a partida, vamos falar de outra coisa que também interessa, que são histórias. A gente passou esses 5 episódios todos contando história e guardamos a melhor pro final, que envolve Chico Freire e um certo jogador alemão e uma pitada de ousadia e aquilo assim de falcatrua. Conta aí, Chico. Vou deixar você pra contar porque essa aí tem roteiro já. Essa história aqui eu acho que é uma das grandes histórias da minha vida, né? Vamos lá. Seleção alemã, eu fiquei muito feliz quando eles chegaram na final de Copa do Mundo, porque é uma seleção que eu pessoalmente já tinha uma relação de carinho, uma relação de admiração desde o começo da Copa e, obviamente, os caras jogaram o melhor futebol aqui no Brasil. E essa relação de identificação com eles tem vários pontos em comum que culminam nesse momento aí. Primeiro, eles lançaram a camisa vermelha e preta, né? Uma jogada de marketing genial, uma das maiores jogadas de marketing que a gente já viu nos últimos anos. A Adidas botou a Alemanha para jogar de vermelho e preto, falando assim, é pra gente jogar no Maracanã. Os caras botaram de uma vez a maior torcida do Brasil, a maior torcida do mundo, pra torcer, pra botar a Alemanha como segundo time ali. Beleza, claro, o brasileiro vai torcer pelo Brasil, mas na eventualidade de qualquer coisa, tem a Alemanha jogando de Mengão ali para 40 milhões de pessoas. E detalhe que o Flamengo tinha acabado de voltar no ano anterior, se não me engano. Foi 2012. 13, foi? Ali perto, foi 13, né? Em 2013 o Flamengo tinha voltado a ter o material esportivo fornecido pela Adidas, que é a fornecedora da Libertadores do Mundial de 81. Então, a torcida do Flamengo estava muito empolgada com isso e comprou a ideia realmente de torcer para a Alemanha por causa disso. Então, realmente foi uma jogada de marketing muito interessante e deu certo. Foi recorde de venda. Foi recorde. Recorde de venda, exatamente. E aí, beleza. Segundo ponto. A seleção alemã escolheu se hospedar num lugar chamado Santo André. Vila de Santo André. Vila de Santo André é um lugar no sul da Bahia, num município chamado Cabralha, perto de Porto Seguro ali. E por acaso, minha avó, Dona Daisy, que é a pessoa que eu mais amo na história do planeta Terra, vó, te amo muito, ela é praticamente
habitante dessa região desde os anos 80. Ela comprou uma fazenda enorme lá nos anos 80, construiu, levantou lá uma casinha pra ela, tinha um queiral lá. Comprou a fazenda pagando 2 mariolas e 3 cocos. Não tinha nem estrada, ela chegava lá de traineira, ela conta histórias, é maravilhoso. E ela sempre foi muito pra lá, eu fui pra lá desde pequeno, é uma região que é muito querida pra mim. Ela, desde 2006, 2007, ela tem uma casinha em Santo André. Ela tinha uma fazenda um pouco depois, que era um lugar chamado Guaiú, e ela comprou essa casa em Santo André. E por acaso a seleção alemã escolheu se hospedar em Santo André, que é uma vila que não moram nem 1.000 pessoas, é uma vila de pescador, é um lugar realmente muito pequeno. É realmente uma vila. Eles construíram um hotel deles lá, né, um hotel, centro de treinamento, e se hospedaram lá. Eu falei, cara, que legal! Nossa, estão botando Santo André no mapa, sabe? Muito legal isso. Eu fiquei muito feliz e realmente a energia daquele lugar é muito diferente, é muito especial. E aí, beleza. Copa vai, Copa vem. Eis que a Alemanha chega nas quartas de final dessa disputa, né? Desse certame. E vieram jogar no Rio de Janeiro pela primeira vez. Na véspera de Alemanha e França, a seleção alemã se hospedou num hotel ali na Barra. E na época eu tinha 1 mês, 2 meses que eu trabalhava no Flamengo. Trabalhava, né? Eu era voluntário, mas eu trabalhava no Flamengo. E nesse dia eu botei na cabeça que eu queria muito tirar uma foto com os caras da seleção alemã. E eu virei pro Rafael, que era o meu chefe, e falei assim, Rafa, eu quero faltar ao trabalho hoje. Era bem flexível, assim, eu tinha horários bem flexíveis e eu conseguia... Afinal, era voluntário. Negociar bem as coisas, Era voluntário explorado. E eu falei assim, Rafa, eu quero faltar ao trabalho hoje, amanhã eu pego dobrado. E eu vou te ser bem sincero, eu quero ir tentar no hotel da consigo alguma coisa lá. Porque eu já tinha tirado foto com o pessoal da Bósnia, da Holanda, já tinha tirado com vários jogadores, e eu falei assim, cara, Alemanha, vou tentar. E eu virei e falei assim, Rafa, consegue desenrolar pra mim 4 camisas do Flamengo? Quantas você conseguir, na verdade. Desenrola a camisa do Flamengo aí que eu vou invadir aquele hotel e vou dar pros caras. Ele falou assim, consigo 4 camisas. Me fala aí, 4 caras pra gente botar o nome. Diga-se de passagem, um rápido parênteses aqui. O Flamengo foi pra Copa do Mundo 2014 em último no Brasileirão. O Flamengo foi lanterna. Ficou 1 mês de Copa do Mundo sem futebol brasileiro. O Flamengo na lanterna. Assim, o clube tava muito mal, a torcida tava muito irritada. Toda razão. E por motivos óbvios, a parte de comunicação e marketing do clube estava muito quieto, limitada, estava quieta, óbvio. E o pessoal vetou a gente fazer qualquer coisa. Ele conseguiu as camisas numa maciota lá com o pessoal da Adidas. Falou, cara, 4 camisas. Falei, tá. Podolski, Schweinsteiger, já tiraram foto de camisa do Bahia, já tiraram foto de camisa do Grêmio, vão tirar foto de camisa do Flamengo. Miller, que é o artilheiro dessa Copa, e Klose, que é o artilheiro de todas as Copas. Já tinha empatado com o Ronaldo. Ainda não era o maior, mas eu não era o isolado, né, de todas as Copas femininas, mas ele já estava empatado na liderança. Essa história foi antes da semifinal. Isso, foi nas quartas de final. Ah, nas quartas. Foi na quando eles estavam de Alemanha e França. Tá, isso, quando eles estavam no Rio. Beleza. Virei pra Julia, que era uma amiga minha, que falava alemão. Era uma grande amiga, inclusive um abraço, Julia, com certeza ela não vai escutar isso. Ela fala alemão, estudou no colégio alemão, e eu falei assim, Julia, eu preciso de alguém que fale alemão pra desenrolar uns negócios aqui. Vamos lá no hotel? Vamos. Aí, fomos eu, ela, e um amigo dela, que é o Matheus, que inclusive é muito amigo meu, um queridão, hoje em dia, falo muito mais com ele, com ela. Matos. Ele com certeza vai ouvir isso. E, Matos, um abraço, um beijo enorme pra você. E aí, quando a gente tava indo pra lá, o Rafa me mandou uma mensagem, meu chefe, falou assim, ó, Chico, só o seguinte, vai a paisana. Você não pode falar que você é do Flamengo, você não pode falar que você é do Flamengo, não pode falar nada, tem que desenrolar na maciota, porque senão o pessoal aqui vai dar merda. Tá bom. Cheguei lá, a gente chegou na porta, tava uma aglomeração gigantesca, muita gente, tava com grade no hotel, atrás, tá, por aqui, não vai arranjar nada. Qual foi a malandragem que a gente fez? Conta a malandragem? Conta. Ou vai estimular muito a galera, a invasão do futuro? A gente andou uma quadra pra antes do hotel, pegou o primeiro táxi que passou, a gente fez sinal, entrou e falou assim, chefe, tá vendo aquele hotel ali?
embica na entrada de carro e deixa a gente na garagem. Se der merda, a gente desenrola. Tá. O cara passou no meio da galera toda, embicou, entrou no hotel e não aconteceu nada. Quando a gente viu, a gente tava no estacionamento subsolo, pegamos o elevador, já tava no lobby do hotel. Comunicação, jornalismo, publicidade você faz na guerrilha. Se não for assim, tá errado. É isso. E a gente conseguiu entrar no lobby do hotel. Primeira barreira superada. Virei e falei assim, Julia, me ensina a falar, eu tenho um presente pra você em alemão. Porque quando aparecer algum jogador, eu vou gritar e vou mostrar a camisa. Ich habe eine Geschenke für dich. Nunca me esqueci dessas palavras. Aí a gente tava ali no lobby, na área reservada para jogadores. Tipo assim, mesmo quem tava no lobby não conseguia acessá-los. Falei, tá, tem a segunda barreira aí. Nesse tempo, os jogadores estavam comendo, estavam fazendo alguma atividade que eles não estavam passando na parte mais próxima do lobby. E nesse meio tempo a gente tirou uma foto com o George Weah, o único africano a ser eleito o melhor jogador da temporada. E atual presidente da Libéria. E atual presidente da Libéria. Custa dizer. E aí, beleza. E aí eu colei na parte onde os jogadores iam passar saindo dessa atividade. Quase todos já tinham passado, tinha um ou outro. Beleza, e tinha um segurança enorme. O maluco parecia o The Rock, só que é alemão. Como é que é The Rock em alemão? Como é que se fala The Rock? Vou descobrir como é que fala. Der Stein. Olha aí. Der Stein. E aí, cara, na torcida, eu falei assim, cara, não sei quem já subiu pro quarto, não sei quem tá aqui embaixo ainda, vou torcer pra algum dos que eu tô aqui passarem. E aí, uma hora passou, eu falei pro segurança baixo, falei em inglês, assim, ó, eu trabalho no Flamengo, o pessoal da Adidas me mandou aqui pra entregar um presente pros caras. Eu mostrei a camisa pro segurança na maciota, e aí, só que o cara me dando um pouco a moral e eu ali jogando no cinza ali, né? Tipo, o pessoal do Flamengo não podia saber que eu tava usando essa carteirada, mas o cara não sabia que eu não podia usar essa tática. Beleza, falei, cara, a Adidas mandou aqui, eu tenho um presente pra eles. Aí o segurança ficou meio assim, mas me deixou colado ali na grade. Aí quando, cara, passou o Podolski. Na hora, eu tirei a camisa da mochila e gritei, eine Geschenke für dich. Ele olhou, viu a camisa dele, falou assim, you, come here. Aí eu virei pro segurança e falei assim, ó, tá esquematizado. Pô, deu uma sinada de cabeça, ele falou, não, vai lá. Cara, eu sei que eu peguei a Júlia e o Matheus pela mão, puxei os dois e a gente foi pra área reservada. Nesse momento, o Podolski, dei a camisa pra ele e falei, ó, Podolski, aqui a gente trabalha no Flamengo e tal, vim entregar isso pra você, tem aqui pros outros caras também. Eu preciso tirar uma foto sua, só pra camisa pra gente mandar, pra gente tirar uma onda e tal. Ele falou, não, claro, e tal. E super gente boa. Um maluco muito, muito, muito gente boa. E ele falando assim, não, come here, you appear in the picture. Eu falei, no, I just have to take a picture, tirar uma foto sua, porque é pra botar nas redes do clube, eu não quero aparecer. Aí ele, não, come here, please, come here. Aí eu falei, não, uma foto sua. Ele pegou o celular na minha mão, deu na mão do segurança e falou assim, please, take a picture of us. Aí tirei a minha fotinha, eu e o Podolski com a camisa do Flamengo. Aí ele virou pra mim e falou assim, where's André? E aí o André Santos, que na época era lateral esquerdo do Flamengo, tava no lobby do hotel também. E eles jogaram juntos no Arsenal. E aí nisso eu falei assim, vou lá buscar ele. Fui lá, chamei, André, pode estar te chamando, chega aí. E aí ficamos numa resenha ali, eu, o Podolski, o André Santos e o Douglas, que é um amigo de infância do André, que é um cara que conhece o Podolski. Um brasileiro, um cara boa demais, que mora em Londres, foi jogador também. Um abraço pro Douglas, caso ele esteja escutando. E a gente trocou uma ideia rapidinho e eles foram subir pros quartos. E eu falei assim, ó, falei, Douglas, posso pedir um favorzão, cara? Tem a camisa pro resto do elenco também? Tu entrega lá pra eles? Eu, não, deixa comigo. Dei a camisa pra ele. As camisas, né? E eis que no dia seguinte, o que aconteceu? Bom dia, Rio de Janeiro. Foto, Schweinsteiger e Podolski, camisa do Mengão, na varandinha do hotel, abraçados, fazendo mó graça. Falei, é isso que eu queria. Show. Primeira vitória foi essa. Aí, a Alemanha seguiu. Eis que na véspera da semifinal, o Douglas mandou uma mensagem. Falou, irmão, seguinte, preciso de uma ajuda tua. O filho do Podolski ficou maluco com a camiseta do Flamengo. Ficou maluco. Ele quer lá pra ele.
Eu prometi que ia arranjar, só que eu fiquei mó enrolado aqui no Rio. Eu tenho que ir pra BH agora, que eu vou lá pra semifinal. Tô indo pegar o voo amanhã de manhã. E eu preciso muito dessa camisa, cara. Você consegue arranjar pra mim? Consegui arranjar a camisa. Acordei sábado, sei lá, 7 da manhã. Arranjei a camisa em Tio com o Luiz, que era o nome do menino, né? E encontrei com o Douglas no aeroporto. Fui pro Galeão, encontrei com ele lá, já praticamente na porta do avião. Dei a camisa e ele falou: irmão, muito obrigado, tu é brabo e tal. Quando tu for a Londres, me dá um alô. Tá, beleza, quando eu for pra Londres, né, sabe lá Deus. E aí tudo bem, já tava um carinho enorme pelo Podolski, um carinho enorme pela Alemanha. Eu vou andar um pouquinho pra frente para depois a gente voltar pra final. Por acaso, uns poucos meses depois, no segundo semestre de 2014, eu fui pra Inglaterra e eu mandei um alô, né, falei: e aí Douglas, como é que você tá? Ele falou: irmão, tudo bem e tal, não sei o quê. O Flamengo tinha acabado de lançar uma camisa nova, flamengueira, e eu levei na mala pra lá 2 camisas. Eu falei: irmão, vou jogar um verde aqui, vou ver se eu consigo dar isso aqui pro Podolski. Eu já tenho um contato em comum com o cara, vamos ver. Mandei um alô pro Douglas, levei 2 da camisa, né? Uma pro Douglas e uma pro Paul. O Douglas virou pra mim e eu falei assim: cara, eu te mando aí, você entrega pra ele e tal, faz uma mídia pra gente. E aí ele falou: não, irmão, melhor, seguinte, me encontra aqui em Londres, vamos num jogo do Arsenal, na época ele tava no Arsenal, e tu vai entregar pra ele em mãos. Cara, fui no jogo do Arsenal, o Arsenal perdeu, infelizmente, como é padrão pro Arsenal, e depois do jogo, infelizmente, por uma confusão de agenda, o Paul acabou saindo do estádio direto, não encontrou com a gente, mas deixei as camisas com ele. Beleza, eu falei: entrega pra ele, mas tá tudo bem. Passou uma semana, 2, ele me mandou uma mensagem: irmão, tem um presente pra você. Falei: ih, é mesmo? Eu? Presente? Beleza. Aí ele falou: cara, o Paul ficou muito feliz com a camisa, adorou, ficou amarradão, e ele pediu pra eu te dar um presente. E aí a gente se encontrou mais uma vez em Londres, a gente foi jantar, e ele me deu uma camisa autografada, a camisa Fla Alemanha, né, a vermelha e preta da seleção, com as 4 estrelinhas já do Tetra, autografada, retribuindo o carinho, #Fla Alemanha e a assinatura do pódio. Isso aí foi muito legal, cara, foi um momento muito legal, consegui emplacar essa, cara. E aí depois também, no dia seguinte da final da Copa, a foto capa de todos os jornais era o Podolski. Só pra gente contextualizar aqui pro querido ouvinte, essa camisa do Flamengo que o Podolski comemorou tudo e apareceu na varanda e tudo mais, é a camisa que o Chico deu. Essa coisa toda que todo mundo deve lembrar do Podolski com a camisa do Flamengo é a camisa que o Chico deu. Então, é culpa do Chico isso aí. Não, e a foto estampada, capa de todos os jornais no dia seguinte, a final contra a Argentina, é o Podolski, de camisa do Mengão, na varandinha, mandando beijinho com uma mão e com a taça na outra. Ele foi o primeiro jogador da história a posar com a camisa do Flamengo e a taça, sabia disso? Uhum. E ele continuou pedindo camisa do Flamengo pra gente por anos, né? Eu trabalhava no clube, direto ele mandava mensagem pra gente no Twitter, a gente desenrolou várias vezes pra mandar camisa pra ele tem uma coleção do Flamengo bem legal. Ele e o filho dele, ele pedia pra ele, pros filhos, eles gostam mesmo do Flamengo, eles acompanham mesmo o Flamengo. Ano passado, na época da Libertadores, ele mandou mensagem no Twitter. Ele chegou a pedir camisa pra gente autografada pelo Vinícius Júnior, em 2017. Uhum. Conseguiu uma camisa pra ele com autógrafo. O cara realmente foi o início, essa história de 2014 foi o início de uma relação legal de carinho entre o Paul e o Mengão. E agora, depois dessa incrível história de uma relação de amizade entre Chico e um atleta alemão, a gente vai falar da partida. Mas antes temos que falar de onde assistimos a partida, que é tão importante quanto o que aconteceu em campo. Eu vou começar aqui, já que o Chico já contou a história dele, ou já contou uma história dele, eu vou começar a contar aqui. E como eu já falei aqui, eu trabalhava no jornal Lance na época, e sem credencial. Ou seja, sem credencial, eu não podia chegar perto do Maracanã. Eu tinha que ficar... as barreiras... Distanciamento social. Distanciamento social. A barreira era naquele viaduto ali, antes de chegar no Maracanã, pra quem conhece aqui o entorno, naquele viaduto que você sai ali da Radial Oeste pra chegar lá, e a outra barreira era lá na UERJ. Então, assim, era um pouco complicado. Só que o carro que ia levar a galera lá pra dentro tinha credencial. Então, qual foi o pensamento do jornal... do pessoal que estava lá organizando a logística do pessoal trabalhando, para eu conseguir estar lá? O pessoal falou assim,
vai lá pro estádio, entra com um carro com o pessoal, com o Zeito, era o motorista. Grande abraço aí pro Zeito, já encontrei ele na rua várias vezes depois disso. Vai com o Zeito lá pro Maracanã, o carro entra, você fica lá e entrevista a galera e vê o que dá. Se não der, você volta pra cá. Pega um táxi e volta pra cá pra redação. Falei, beleza. Fomos lá, o carro passou, porque o carro tava com as credenciais certinhas. Entrou, eu entrei, eu não ia conseguir... eu nem tentei entrar no Maracanã, porque não ia ter como, sem credencial é realmente impossível. Não ia ter malandragem, não ia ter jeitinho carioca que me salvasse ali. E aí eu comecei a entrevistar a galera ali antes do jogo, pegar um pré-jogo ali. O que você acha do jogo? O pessoal cantando, os argentinos pulando, os alemãos pulando, essa coisa toda que todo mundo sabe como é que é a cobertura. Essa baguncinha gostosa. Essa zona. E aí começou o jogo, eu falei, cara, eu vou tentar ficar aqui pra entrevistar a galera depois. Só que eu precisava assistir o jogo, eu não podia ficar olhando pro teto. E aí qual foi a solução? Um prédio em frente ao Maracanã, aquela rua que eu esqueci o nome qual é, eu acho que é Eugênio Rabelo? Eurico Rabelo. Eurico Rabelo É do outro lado da... Radial Oeste de um lado, Eurico Rabelo é do outro lado. Isso, eu acho que é isso. Aí tinha um prédio ali com uma TVzinha passando a final. E juntou uma galera ali pra assistir. Pessoas que não deveriam estar ali porque não tinham credencial, já que a FIFA mandava no Rio de Janeiro nessa época. E juntou uma galera ali pra assistir com as idosas e com o porteiro do prédio. Eu tentei, inclusive, desenrolar com o porteiro pra eu entrar lá. Falei, pô, irmão, tô com credencial aqui, eu sou... Mandei aquele call, pô, eu sou trabalhador, não sei o quê. Deixa eu assistir aí dentro, aí o porteiro, porra, foi irredutível. Não deixou. Assistiu o primeiro tempo inteiro lá. No segundo tempo, no intervalo, vem um grupo de uns 15 PMs, e aí veio o coronel falar com a gente. Coronel Ricardo, eu nunca vou esquecer esse nome. O Coronel Ricardo veio falar com a gente, aí falou, rapaziada, todo mundo vai embora, não pode ficar aqui, quem não tem credencial não pode ficar aqui, não sei o quê. Aí eu falei, não, porra, eu tô com minha credencial aqui, mostrei meu crachazinho do lance. Aí ele falou, porra, isso não é credencial, né, meu amigo? Aí eu falei, não, irmão, deixa eu ficar aqui, porra, tô trabalhando, não sei o quê, eu preciso fazer a matéria. Aí não deixou de jeito nenhum. Aí eu virei porteiro, aí eu falei, cara, se eu puder ficar aqui dentro do prédio, pode? Ele falou, pô, dentro do prédio pode. Aí eu virei porteiro, ué, irmão, deixa eu ficar aí. O porteiro não deixou. Eu fiquei puto com o porteiro, a nossa amizade que tinha acontecido ali se desfez naquele momento, que poderia ter sido uma linda história de amor ali. Acabaram todas as esperanças disso. E aí, isso já era, cara, isso foi no intervalo, mas já tinha começado o jogo. Isso foi entre o intervalo e o começo do jogo. Então, começou o jogo, eu saí de lá e consegui achar um bar ali no entorno do Maracanã, que eu nem sei qual é, lotado de argentino, e eu assistindo lá o jogo. E realmente, quando a Alemanha fez o gol, eu não consegui não comemorar, e depois voltei pra fazer minha matéria, fiz no viaduto ali do Maracanã. E Chico, você, onde você assistiu essa partida maravilhosa? Eu acho que a única pessoa que tinha um lugar melhor que eu nesse dia era o Mário Götze, né? Porque eu assisti esse jogo no Maracanã, cara. Eu realizei o maior sonho da minha vida com 20 anos de idade. Eu não tenho sonho maior que esse, cara. Ver uma final de Copa do Mundo no Maracanã. Eu não consigo. Assim, tenho muitos outros sonhos na vida, muitos outros objetivos, mas vi uma final de Copa do Mundo. E não foi só uma final de Copa do Mundo, foi uma final de Copa do Mundo no Maracanã. Eu cheguei lá cedaço. Esse aí eu preciso muito agradecer meu pai, Marcos Freire, porque ele foi super me apoiou na Copa do Mundo, me ajudou aí a comprar ingresso, falou, não, eu vou contigo, a gente arranja a passagem, foi comigo pro jogo lá em Brasília. Meu pai não é um cara muito fã de futebol, mas ele é um cara muito fã de ver os filhos felizes, né? E ele nunca mediu esforço para isso. E aí, enfim, eu já tinha conseguido os ingressos antes da Copa e eu tava meio assim, né? Cara, não vou talvez, vamos ver o que acontece até o final dessa Copa pra ver se eu consigo ir na final. E aí, no dia da estreia do Brasil, antes do jogo, Brasil-Croácia, ele me chamou pra almoçar, falou assim, tem uma parada pra te dar. Enfim, ele arranjou lá com um negócio de esquema de corporativo lá, do meu tio. Meu tio tinha um negócio da empresa dele, que o pessoal ia no jogo. Arranjou um esquema e foi. Não, tinha, aí sobrou um ingresso de não sei o quê, eu falei, tá, vamos. Cara, e foi maravilhoso, eu cheguei lá cedaço, tinha uma areazinha ali perto da estação de trem ali do Maracanã, que tava rolando uma festa lá, cerveja, comida. É engraçado que eu parei pra comer, e aí eu sentei com um casal de alemães. E a gente começou a trocar uma ideia, tava de camisa sul Alemanha, né? E aí
a gente começou a trocar uma ideia, eu falando sobre o Flamengo, e eles falando, né, não, porque não sei o que, lá na Alemanha, né? E aí ele falou assim, mas que legal o Flamengo, mas quem que é o melhor jogador do Flamengo hoje em dia? Eu falei assim, cara, então, o Flamengo hoje em dia não tem melhor jogador, né? O Flamengo em 2014 era uma draga. O Flamengo não tem melhor jogador, mas o menos pior é o Hernani Brocador, que ele não é bom, mas ele faz muito gol. Aí o tiozinho, ele devia ter uns 60 anos, 70 anos, ele olhou pra mim, não, entendi. Tipo o Thomas Miller. Eu falei, Quase. Tipo isso. Muito, quase isso. E aí entrei no Maracanã, assim, eu tava quase no telhado do Maracanã, eu tava longe pra burro, mas foi maravilhoso, consegui ver esse jogo, consegui ver a Alemanha ganhar da Argentina. Cara, tinha uma Argentina na minha frente, bicho. Muito argentino no Maracanã e todos os brasileiros torcendo pra Alemanha, muita Óbvio. camisa do Flamengo, muita camisa da Fla Alemanha. Cara, eu tava com medo, eu tava realmente assustado com a possibilidade da Argentina ser campeã mundial no Bicho. Maracanã. Se isso acontece, eu não sei, eu temo pela saúde do planeta se isso acontecesse. Eu acho que é uma incapacidade física isso acontecer. Eu acho que era uma explosão quântica no Rio de Janeiro que o mundo acabava. Simplesmente não tem como, é uma impossibilidade. Eu acho, realmente, eu acho que o Ministério da Saúde tava de prontidão esse dia pra qualquer coisa. Porque, assim, eu tava muito confiante na seleção alemã porque eles jogavam muito melhor, né? Uhum. Mas, bom, futebol é aquilo, né? Tudo pode acontecer. Maluco. Que nervoso. Foi um jogo um pouco nervoso, né, cara? Vamos já começar, aproveitando a naturalidade da conversa, vamos dar as escalações, os scratches de Alemanha e Argentina. A Alemanha mandante entra com Manuel Neuer no gol, Philipp Lahm, capitão na lateral direita, Boateng, Hummels e Rovedes. Schweinsteiger, Kramer, Kroos, Müller, Ozil e Klose. Kramer que substituiu o Khedira. Técnico, Joaquim Low, o Belequento. A Argentina entrou com Sérgio Romero, Zabaleta, De Michelis, Garay, Rojo, Pérez, Biglia, Mascherano, Lavezzi, Messi e Higuaín. Treinador, Alejandro Sabeja. Uma partida mais aberta do que Argentina e Holanda, e mais fechada que Brasil e Alemanha também. Mais difícil. Mas foi um jogo bastante estudado, um jogo tenso, como costumam ser grandes decisões de Copa do Mundo. É isso que eu ia falar. A gente tem a tendência, nos últimos 20, 30 anos, de finais e semifinais terem jogos mais estudados, jogos mais tensos, com os times arriscando pouco, porque realmente, numa final de Copa do Mundo nesse nível, qualquer erro pode ser fatal. Mas foi um jogo mais aberto. Logo no começo da partida, a gente já tem chances dos dois lados e foi um jogo bom, foi um jogo divertido, um futebol bem jogado e uma partida, eu acho que mais empolgante, pelo menos, do que a final anterior, né, que tinha sido entre Holanda e Espanha. Essa partida definitivamente foi melhor do que a final anterior. Final de Copa do Mundo, cara, é o ápice do futebol, né? Ninguém tá ali de bobeira. Então, a gente vê aí, cara, os últimos 20, 30 anos, pelo menos, ou o que acontece, um time atropela o outro, ou é um jogo estudado, assim, né? Não costuma ter, por exemplo, virada, aquele negócio emocionante, de por pouco. Não, é um jogo de final de Copa do Mundo ou é tenso, ou é vareio, né? Então, esse foi o Alemanha e a Argentina foi um jogo mais estudado mesmo. O que eu lembro bem, cara, do primeiro tempo, o Kramer estava substituindo o Khedira, ele bateu de cabeça com o Garay no comecinho do jogo e ele perdeu a memória. Ele deu uma entrevista depois do jogo falando que ele sentou no gramado e perguntou, acho que era pro Kroos ou pro Schweinsteiger, passaram do lado dele e falou assim, cara, onde é que eu tô? Tipo assim, você está no Maracanã com 80 mil pessoas ao seu redor vendo você decidir uma final de Copa do Mundo contra o Lionel Messi. Show, top. Tá. Maneiro. Achei que eu tava no Barra Music. E aí ele acabou não aguentando, né? Ele ficou zonzo, o cara tava perdido, cara, sem som nem imagem em campo, ficou até meia hora de jogo, não aguentou. O Low teve que tirar ele, botou o Schürrle, que mudou o estilo de jogo da Alemanha, né? Tipo, o Schürrle é um cara mais atacante, mais ponta ali, acabou sendo meio improvisado de meio central. O Kramer estava substituindo o Khedira, são dois volantes, né? Uhum. O Schürrle já é um cara mais ofensivo, então ele teve que se adaptar ali a jogar uma posição mais no centro do campo. Foi uma situação muito louca. E foi uma aposta do Joaquim Low que acabou dando certo, né? A Alemanha vinha jogando pior que a Argentina e melhorou depois disso.
A Argentina teve boas oportunidades, chegou mais no primeiro tempo. Tem ali pela metade do primeiro tempo a bola do Higuaín, que vai ficar marcada para sempre. Ele recebe uma bola meio pichotada ali da defesa alemã, os caras cabeceiam meio sem direção, a bola sobra para ele sozinho, ele e Neuer, e aí ele chuta mal, espana o taco completamente para fora, numa oportunidade que ali já podia colocar a Argentina em muito boa posição. Pouco tempo depois ele faz um gol, mas estava impedido, o bandeirinha assinalou bem. Bem impedido. Bem impedido. E a Argentina acabou jogando bem o primeiro tempo. Foi um primeiro tempo equilibrado, com as oportunidades para os dois lados, e a Argentina jogou, na minha opinião, jogou melhor do que a Alemanha até, teve mais chances, apesar de que a Alemanha também teve boas chances. A minha impressão, cara, é que esse talvez tenha sido o melhor jogo da Argentina na Copa, mas ao mesmo tempo a Alemanha não pareceu ter perdido o controle em momento nenhum, né? A Alemanha a Alemanha não se desesperou, manteve a cabeça no lugar, manteve o controle do jogo ali. A Argentina não fez um bombardeio no gol alemão, também não foi essa criação de chance adoidado também. A Alemanha, eu acho que não teve o jogo na mão ali, talvez não um jogo resolvido, mas teve mais controle, teve a rédea da situação durante a maior parte do tempo. O Messi teve mais liberdade do que contra a Holanda, até por uma confiança alemã no sistema de jogo, né? Como a gente falou no programa de semana passada, a Holanda colocou uma marcação quase individual no Messi, não deixando ele nem encostar na bola. Contra a Alemanha, ele conseguiu encostar na bola, teve muito mais liberdade para criar, para buscar a bola e receber ela e organizar as jogadas. Mas a Alemanha, com a marcação que tinha, que a gente comentou também semana passada, deixou mais livre, mas mesmo assim ele não conseguiu produzir tanto. Toda vez que ele chegava perto da área, tinha a muralha alemã, a linha de 4 jogadores na zaga para marcar muito bem, e ele não conseguiu criar tanto. A Argentina acabou dependendo de bolas sempre mascadas, a bola nunca chegava limpa para os atacantes finalizarem, e só chegou... Chegava ali no ataque e tava o Boateng, 1,92m, e o Hummels, 1,91m, né? O Rovedes, 1,88m, e só o Lan, que era baixinho. Mas ainda no primeiro tempo, a Alemanha também teve boas chances. Tem uma cabeçada do Rovedes no escanteio, que ele carimba a trave do Romero. Uma bomba de cabeça do Rovedes, que tem ali o telhado prejudicado. Então, acho que o atrito acaba sendo facilitado, a bola conseguiu ir com grande força na trave. Eu queria mandar um abraço pro Revedes e dizer que representatividade importa. Exatamente. No segundo tempo, Agüero entra na Argentina e o jogo se mantém mais ou menos igual, com boas chances para os dois lados. Logo no começo, o Messi tem uma chance boa, ele entra pela área entra pelo lado esquerdo da área, e com a perna esquerda, que é a boa, ele chuta para fora, chuta mascado, a bola vai rente à trave, mas ameaçando um pouco, não ameaçando tanto, o gol do Neuer é uma das principais chances do Messi nessa final de Copa do Mundo, né? Eu lembro que nesse jogo, cara, pelo lado da Alemanha, a Alemanha foi um time muito interessante, né? Ele não tinha um grande craque igual a Argentina com o Messi, o Brasil com o Neymar. A Alemanha foi muito no coletivo, né? Apesar de ter o Neuer, melhor goleiro do mundo, o time era muito coletivo, assim, o bom da Alemanha era o coletivo. E eu lembro que nesse jogo quem me chamou muita atenção pela atuação foi o Boateng, que fez uma marcação muito boa no ataque da Argentina. Foi um cara que foi soberano nas disputas, foi um cara muito seguro também. E mais uma vez o coletivo alemão mostrou a força, né, cara? E acho que o melhor lance do Messi, e um lance que caracterizou ele durante a carreira, é que ele vomitou em campo, né? Como ele fez em vários outros momentos. Ele não podia deixar de carimbar o gramado do Maracanã. Exatamente, deu aquela vomitadinha ali, uma coisa bastante escatológica. Então, aí, mais uma vez, por isso que o Kramer, talvez isso explique o fato do jogador Kramer ter dito as famosas palavras, né? Se as pessoas soubessem o que aconteceu, ficariam enojadas. E por isso que ele achou que estava no Bar Music. Ele levantou, viu o nego vomitando. Exatamente. Mó galera, 80 mil cabeças, um fervo, galera gritando, Brasil. Barulho. Porra. Exatamente. Por isso que ele achou que tava no BM. Exatamente. No final Um abraço pro BM, um abraço pro Espaço Hall. E pro Luiz Carlos, do Raça Negra. No segundo tempo, o Palácio tem uma chance de ouro para marcar, bastante parecida com a que ele teve contra o Holanda. Ele chega de frente pro goleiro e acaba tendo como única opção
chutar por cima e bota pra fora, perdendo uma chance de ouro de colocar a Argentina na frente. Não, isso não existe. Não se pode perder uma chance dessa na final de Copa do Mundo. Não se pode perder. E aí, vamos pra prorrogação de Copa do Mundo, né? Momentos tensos, momentos de tesão no Maracanã. Momentos de tensão. Um jogo que já era tenso ficou ainda mais com os 30 minutos adicionais que às vezes acabam sendo sempre piores do que a partida, né? Porque se tem aquela questão do estudo e dos jogadores não quererem arriscar tanto, numa prorrogação isso é pior, porque tomar um gol em prorrogação é mortal, né? É fatal. E os jogadores acabam arriscando menos e prorrogações tendem, óbvio que isso não é uma regra, mas prorrogações tendem a ser menos movimentadas e realmente essa prorrogação também não teve tanta chance. A prorrogação, ela seria definida por uma jogada do Low, que foi o último grande lance do tempo regulamentar, que faltando ali 2 minutinhos para acabar o jogo, ele tirou o Klose e botou o Götze. E aos 88 minutos, já de olho na prorrogação. Engraçado que o Klose, com 79 anos, aproximadamente 454 gols em Copas do Mundo, ele aguentou jogar praticamente 90 minutos do jogo. E aí ele botou o Götze, faltando um pouquinho. E o que aconteceu? O que o menino Götze faria, né? Ele tirou a experiência do Klose, o maior artilheiro da história da Copa do Mundo masculina, e botou o Götze, então um menino de só 22 anos. E é uma dessas peças do futebol, né? É um desses momentos do futebol. A passagem de bastão, né? O Götze que entra pela esquerda, recebe uma bola do Schürrle, que havia entrado ao longo da partida. Schürrle dá uma bola no Götze, ele mata no peito já girando. Belo no cruzamento. Sem deixar a bola cair, bate de esquerda. A bola balança a rede da Argentina. Festa germânica no Maracanã, para decepção da torcida argentina que aqui estava e para alegria dos brasileiros, né? Porque tirou uma tonelada de peso das costas do povo brasileiro. O brasileiro não ia aguentar. Se tivesse aquele gol ali, depois tudo que veio, eu acho que o brasileiro não aguentava, o país ia deixar de existir. O gol veio no segundo tempo da prorrogação, né? A Argentina exausta, porque tinha jogado prorrogação em pênalti contra a Holanda na semi, e a Alemanha estava vindo de um jogo treino. E aí esse passe é uma jogada, não é aquele gol plástico, né? Mas é um belo de um gol. O Schürrle passa muito bem pela esquerda, e o Götze, ele tá muito bem posicionado, cara, entre o lateral e o zagueiro. Tem um buraco. Não é aquele espação que o Davi Luiz e o Dante nos ensinaram, mas é o suficiente para o Schürrle dar uma pingada na bola. O Götze se mata já ali no bico da pequena área e é um belo giro, um belo voleio. Romero não tinha muito o que fazer, mesmo meio sem ângulo ali, o Götze conseguiu fazer esse gol. E é aquilo da passagem de bastão, né, cara? É o cara, o maior artilheiro, o ídolo, com quase 40 anos, saindo para entrar um moleque de 22 anos, e esse moleque pegou o bastão e falou assim, deixa comigo. E resolveu uma final de Copa do Mundo no Maracanã. Eu lembro que tinha um argentino na minha frente e na hora eu não aguentei não, cara. Eu pulei pra caramba, gritei, corri escada abaixo, subi escada acima, abracei todo mundo. Eu dei uma balançada no argentino, eu dei uma encostada nele assim. O cara tava catatônico, o cara simplesmente não reagiu. Tipo, o cara tava sentado, assim, dava pra ver... Dava pra escutar o Hello Darkness, My Old Friend tocando na mente dele. Um tango bem sofrido, né? Exatamente. Carlos Gardel apareceu na mente de todos os argentinos. E a música bávara tocou, né? Aquela sanfoninha alemã tocou. Festa dos alemães no Brasil. Aí, meu irmão, virou uma bagunça. Angela Merkel de terninho vermelho PT. Tinha José Carlos Marinho na entrega. O Joseph Blatter tava lá também. A Rihanna apareceu na comemoração também. Aquele meme que o pessoal botou, né? A Taça da Copa do Mundo tem uma regra. Só ex-campeões e autoridades
diplomáticas e de Estado. Chefes de Estado e e campeões podem encostar na Taça do Mundo. A não ser que você seja a Rihanna. Porque a Rihanna tirou foto com a taça, fez uma festa, tava lá com todo mundo. O que essa festa deve ter sido boa, não dá nem pra imaginar. Nossa senhora. Faltou o pau de me mandar o convite pra essa aí. Mas eu te corro atrás. Na premiação, o artilheiro acabou sendo James Rodrigues, da Colômbia. Manuel Neuer foi escolhido o melhor goleiro. E Messi, craque da Copa. Pelo amor de Deus, né? Que vergonha. Isso aí mostra que esse tipo de premiação é um negócio totalmente político e besta, né, cara? Porque o Messi não foi o melhor da Copa nem aqui, nem lá em Buenos Aires, né? Nesse prêmio, no mínimo, a gente consegue achar meia dúzia aqui que mereciam mais que ele. O Messi foi porque ele foi finalista e porque ele é o Messi. E aí a galera fala, Messi e tal. Mas, bom, vamos lá. O Thomas Müller fez mais gol que ele. O Messi foi decisivo em vários momentos para a Argentina, mais pro começo da competição, mas realmente não jogou bem. Não teve jogos vistosos, foi importante na campanha de uma finalista, mas jogar bem a ponto de ganhar o prêmio de melhor da Copa, isso não aconteceu. Bom, a gente tinha o James Rodrigues. Beleza, já foi o artilheiro, vamos dar o prêmio para outra pessoa. Robin foi o cara da seleção holandesa, jogou muito na Copa do Mundo, muito, decidiu jogo. Van Persie pela Holanda decidiu jogos e jogos. Quer ser justo? Tem o Keylor Navas merecia mais esse prêmio do que o Messi. Só que o Messi ganhou porque ele é o Messi, né? Então, o Thomas Müller fez mais gol que o Messi nessa Copa do Mundo. O Schweinsteiger foi o cara mais importante de uma seleção que também chegou na final. Tinha outros caras que dava realmente pra laurear com esse prêmio. Politicagem pura, isso aí. Dona FIFA, estamos de olho aqui, vamos botar o dedo na ferida. Quem diria que a FIFA ia fazer política? E terminando agora a parte futebolística, a gente vai verificar agora, né? Vamos verificar. O que vem por aí. Vamos falar do que essa Copa deixou, né? Porque falamos aqui extensamente das histórias, das lembranças, do que essa Copa deixou de bom, mas a Copa também deixou muita coisa de ruim pro futebol brasileiro. E a gente tem que falar isso aqui porque o armário da bola não tem rabo preso com ninguém. Isso tem que ser falado aqui. Não, chegou a hora da gente aferir, da gente analisar, da gente verificar até o legado da Copa. E não estamos falando do zagueiro Bruno Martinzinho da seleção holandesa. A gente quer falar o que aconteceu, o que ficou de Copa do Mundo depois de 2014. Antes de mais nada, eu queria puxar um lado muito legal, né, cara? Que é mais um fato pra gente tirar o chapéu para essa seleção alemã, que a gente já tá há muito tempo aqui nesse episódio falando bem. Eu puxei aqui a notícia que o Ozil, ele doou todo o prêmio que ele ganhou como campeão da Copa para bancar a cirurgia de 23 crianças brasileiras. E ele já tinha bancado a operação de 11 crianças antes, e quando ele foi campeão, o dinheiro que ele ganhou, ele investiu em mais 23 crianças que precisavam de operações de urgência, não tinham condições de bancar, e foram bancadas pelo meia Mesut Özil. A seleção alemã, ela teve um impacto muito positivo lá em Santo André, né, em Santa Cruz Cabrália. O hotel que eles construíram, o centro de treinamento, virou um resort, virou uma atração turística, né, virou um equipamento para atrair mais turistas ali para a região. O campo de várzea da vila era de terra, era de pedra. Eles plantaram grama para as crianças e tal. Eles investiram dinheiro na construção de uma escola lá também. E eles fizeram doações para populações indígenas de lá. Doaram carros, bicicletas, doaram dinheiro, ajudaram de várias formas a região. Eles tiveram um impacto muito positivo ali na comunidade, muito legal. Cara, é por isso que esses caras mereciam tanto ganhar, cara, porque eles foram campeões dentro e fora de campo. Essa seleção alemã de 2014, Ich liebe euch. Eu amo vocês. Eu acho que é assim que fala, talvez eu tenha errado. É possível, mas além disso, a gente tem toda a questão da FIFA, né? Porque como a gente falou um pouco disso no nosso primeiro programa sobre o Flamengo de 2013, quando a gente falou um pouco dos protestos ali de 2013 aqui no Brasil que rolou, que é toda uma questão contra a Copa do Mundo, que era protestos sobre a forma como a FIFA impõe as suas ordens, né? Eu ia falar vontade, mas é ordem. A FIFA impõe certas condições para os países sede
E acaba que depois não sobra muito, né? Isso meio que aconteceu na África do Sul também, tem muitos estádios lá que não são utilizados e que foram construídos por questão política. Aqui no Brasil tem a mesma coisa que a gente falou no programa sobre as cidades-sedes. Você tem Manaus, que é um estádio que é utilizado, mas nem tanto. Você tem Brasília, que é um estádio que é totalmente elefante branco, tem essa expressão aí. Mas além disso, para além desse fato, tem a questão dos estádios não serem utilizados. Os estádios que foram utilizados acabaram que foram descaracterizados. O Maracanã, por exemplo, é um estádio que foi completamente alterado. Depois saíram informações de que essa não era uma exigência da FIFA, de mudar o esquema dos 2 anéis, né? Que o Maracanã antigo tinha os 2 anéis, o anel da arquibancada e o anel da geral, e isso foi completamente destruído. O anel da geral já não existia desde lá vai a história também, né? Não, o anel existia, não era mais geral, mas o anel tava lá. E aí, para a Copa do Mundo, derrubaram o Maracanã inteiro, deixaram só a fachada, porque era patrimônio histórico, não podia derrubar, por questões de legislação. E dentro mudaram tudo numa obra que custou R$1 bilhão e teve superfaturamento, o Sérgio Cabral preso, essa história toda. E eu acho que essa questão das arenas trouxe um problema para o futebol brasileiro, que é o problema da elitização. Eu acho que uma das grandes questões que eu pessoalmente tenho com o futebol brasileiro hoje em dia e que muita gente tem é essa questão da elitização e da forma como o futebol se desenvolve, porque essas arenas são caríssimas. A gente falou um pouco disso falando da Arena Pernambuco, que qualquer jogo que você vai ter numa arena de Copa do Mundo, a operação é caríssima, então você não consegue cobrar um preço popular. O Maracanã, por exemplo, hoje em dia não tem mais área popular, e você, com isso, afasta as pessoas do futebol. E o futebol tem que ser de todo mundo, tem que ser do milionário que quiser ir de camarote, mas tem que ser do pobre que não tem, do trabalhador, do pobre, do classe média, de todo mundo que quiser acompanhar a partida do time do coração. Você não pode simplesmente excluir uma parcela da população, e ainda mais excluir uma parcela da população que é quem fez o futebol. Quem fez o futebol no Brasil foi a classe trabalhadora, a geral, o povo, a torcida, a galera que vai no estádio, tudo isso, né? Toda essa questão do povo indo pros estádios é quem fez o futebol. E aí, hoje em dia, essa galera é absolutamente excluída, e isso é um reflexo direto da Copa do Mundo e do que essa Copa do Mundo deixou pra gente, né? Eu acho que, assim, a minha opinião sobre esse assunto é que por interesses econômicos e políticos, deixaram de aproveitar uma chance de aproveitar um belo de um meio termo. Porque, assim, vamos lá, os estádios brasileiros precisavam ser modernizados? Sim, isso é óbvio. É muito melhor ir ninguém gostava de ir no banheiro do Maracanã antigo, cara. É muito melhor ir no Maracanã hoje, você ir num banheiro normal, que você consegue fazer xixi em paz, que você consegue entrar de volta para arquibancada, passando por um túnel que não parece um túnel de um campo de concentração, é muito melhor. Mas você precisava tirar o povo disso, você precisava tirar as áreas populares disso, você precisava demolir, diminuir o Maracanã? Óbvio que também não precisava. Se antigamente a gente tinha um ambiente um pouco hostil para uma família que quisesse ir, para um turista, algo desse tipo, hoje em dia você tem total contrário, você tem um ambiente que ele é hostil ao povo, né? Você acaba excluindo, né? Então, a gente não precisava ser 100% como era antigamente, mas não precisaria mudar tanto a ponto da forma como é hoje, né? Exatamente. O que a gente vê é que o problema maior é esse, né, cara? Porque por causa de todos esses gastos, acabaram se tornando equipamentos muito caros, porque, enfim, por questões de estrutura, questão de contas de luz e água, e, enfim, que, obviamente hoje em dia são muito mais caros do que eram antigamente, e acaba refletindo no preço do ingresso, no preço de quanto você cobra para as pessoas irem curtir. Isso é um problema muito grande, cara. Isso aí, desde 2014, a gente vê, infelizmente, que está cada vez mais difícil juntar, né, o povo
e o futebol, que é o que a gente quer. E a gente vê até, cara, isso é uma coisa que eu queria pontuar, alguns lugares até reverteram, né, esse processo de arenização, de fifalização, vamos botar assim. A gente tem o caso da Arena Pernambuco, que eu falei no episódio do Causos, Histórias e Sotaques, que a gente falou da cidade sede. Eu cheguei a citar, né, que os times tentaram jogar na Arena Pernambuco, não deu certo financeiramente, não deu certo esportivamente, voltaram para os seus estádios. E a gente tem o caso do Beira-Rio, por exemplo, que decidiu tirar cadeiras atrás tipo, do gol, criar um setor popular. Falou assim, ó, cara, na boa, isso aqui não tá dando certo não, vamos botar um setor popular aqui e a gente volta como era antes, a gente tira as cadeiras de um setor aqui e a gente vende o ingresso no preço que a gente quiser. No próprio Maracanã rolou um movimento, rolou um burburinho nesse sentido, que não se concretizou ainda, mas há de se concretizar se tudo der certo, para encontrar esse meio termo, né, cara? Porque a gente consegue botar de volta, a gente consegue... Cara, dá para todo mundo curtir, cara. Dá para botar um setor popular ali e, ao mesmo tempo, ter um camarote incrível, ao mesmo tempo ter uma arquibancada ali, uma cadeira especial para quem quer gastar um pouquinho mais e não quer gastar muito. Dá para todo mundo curtir, cara. Se organizar direitinho, todo mundo torce. Exatamente. E tem o legado das cidades também, né? Eu queria, inclusive, isso também eu já falei no episódio da cidade sede, eu queria lembrar aqui, mandar um abraço para Cuiabá, porque o legado lá é maravilhoso. Que, né, 8 obras ainda estão esperando, 8 obras para a Copa do Mundo, ainda estão em passo de espera aí para a gente ver se fica pronto para a Copa de 2026, quem sabe. Tem toda essa questão também de obras. Eu sempre olho, eu acho muito engraçado a gente relembrar as promessas, né? Porque tinha uma promessa de construir um trem-bala entre Rio e São Paulo em 2014. Até Campinas, pô. Até Campinas, exatamente. Uma horinha a gente tava lá em São Paulo. Exatamente, era a promessa a ferro e fogo de que ia ter o trem-bala e ia acontecer até 2014 e tamo aí, né? 2020 ainda não tem nem um saco de cimento separado pra fazer essa obra. O único trem-bala que a gente viu desde então foi o da trem-bala colina, né? do Vascão, exatamente. Foi antes isso, né? Mas tudo bem. Pelo bem da piada, eu vou deixar. Com isso, chegamos ao fim Ai, que tristeza. dessa nossa série especial sobre a Copa das Copas. A voz começa a embargar porque foram momentos de emoção, relembrar tudo o que aconteceu nessa Copa do Mundo. Éramos felizes e sabíamos, a gente aproveitou bastante e tentamos, nesses 5 episódios, passar um pouquinho do quanto a gente gostou dessa Copa e o quanto a gente gosta de futebol, né, cara? A Copa do Mundo é o auge do futebol, é o momento que todo fã de futebol quer ver, o momento que todo apaixonado por futebol quer acompanhar, e uma Copa do Mundo no Brasil foi um presente. A gente, apesar dos problemas que a gente falou em vários momentos, tiveram muitos problemas, apesar de tudo isso, foram momentos muito bons que a gente teve o prazer de recordar aqui e o prazer de conversar com todo mundo que interagiu com a gente, todo mundo que participou, todo mundo que comentou, todo mundo que deu retorno pra gente. A gente agradece demais a todo mundo que tirou um tempinho, seja pra participar, seja pra ouvir, seja pra comentar, seja pra dar um RT, que seja. Tudo isso ajuda a gente. Estamos no começo desse projeto ainda, não chegamos agora aos 15 programas regulares. Estamos bem no começo, mas a gente tá mirando alto, tá muito feliz de fazer esse projeto, tá muito feliz de ter feito esse especial e a gente agradece demais a todo mundo que participou. Chico, seu destaque final. Eu queria começar o meu comentário aqui no final, minha notinha de rodapé, falando que a Copa do Mundo, eu queria dizer, você falou Copa do Mundo é o auge do futebol, eu queria ir além. A Copa do Mundo não é o auge do futebol, a Copa do Mundo é o auge do planeta Terra. Não existe nada nesse planeta que seja maior do que a Copa do Mundo. Nada. Não existe momento nesse mundo inteiro. Talvez a vacina do coronavírus chegue perto, mas uma Copa do Mundo, cara, Copa do Mundo. O carnaval depois da vacina eu acho que vai chegar perto, meu amigo. Quem viver, verá. E, cara, mas que Copa do Mundo é a coisa mais incrível, é uma coisa que inspira, é uma coisa que é uma época de sonho, né, cara? É uma época de comunhão dos povos, é uma época de galhofa, uma coisa muito boa, um sentimento muito legal em torno de uma coisa muito legal que é o futebol. E, nossa, cara, falar de Copa do Mundo
E falar especialmente da Copa do Mundo aqui do Brasil, né, cara? Que a gente viveu tão bem, que a gente esperou tanto e a gente realizou esse sonho, a gente viveu esse sonho. É muito especial dividir isso, dividir nossas histórias com as pessoas, mais ainda que as pessoas dividam as histórias delas com a gente. Foi muito legal essa trajetória, foi maravilhoso. Obrigado a todo mundo que colaborou, obrigado a todo mundo que escutou, todo mundo que tá aí com nós. E vamos em frente, vamos embora. Tomara que daqui a 64 anos, daqui a 58 anos, porque é de 64 em 64 anos, tomara que daqui a 58 anos, quando o Armário da Bola for uma grande corporação multimilionária, a gente possa cobrir mais uma Copa do Mundo no Brasil e aproveitar esse momento de futebol jogado na nossa terra. Daqui a 58 anos eu vou ter 84? Dá pra curtir. Dá pra zoar. 84? Ih, rapaz, não sei se eu chego lá, não. Do jeito que chega. tá. Mas chega. Se tiver Copa do Mundo, eu chego. Eu dou um jeito. A gente dá um jeito. Dá pra zoar, dá pra zoar. Dá pra zoar. Dá pra gastar. Dá pra beber bastante. É um momento que a gente pode beber bastante, que não tem mais... É a idade do me processa, né? Exatamente. A gente já chega lá e fala, irmão, taca a cerveja nessa fudida. E vamos ao nosso último... Por enquanto, o nosso último encerramento do EA. Puxa aí, vai. Não, esse vai ser o último EA, né? Agora que a gente fizer outros especiais, Por enquanto. a gente vai ter outros encerramentos. Por enquanto. Vamos ver. É. Depois a gente vai voltar a falar dessa Copa. A gente vai voltar. Vamos ver. Ela tá sempre aqui, cara. A gente não precisa voltar porque ela nunca se foi. É verdade. Esse momento a lágrima escorreu. Ela pulou da minha mandíbula e ela pousou exatamente no lado esquerdo do meu peito. E... Ao longe, eu tô vendo o Cristo Redentor puxando o ar pra acompanhar a gente nesse momento, tá? Vamos lá? Peraí. Ai. 1, 2, 3 e... Acabou! Um abraço. Eu quero que todo mundo imagine a gente, depois da lágrima caindo, depois desse OEA, isso aqui pode botar no pode botar no making off. Eu quero que todo mundo imagine a lágrimazinha escorreu, aí a gente se botou assim, né, na janela, aquele olhar ao longe, o Cristo Redentor enchendo o pulmão, e a gente falando desse OEA e saindo, girando e rumando ao céu, voando e virando uma estrelinha. Enquanto Chico Xavier, verde e amarelo, bota a mão na cara, que é o símbolo da Copa. E o canarinho dançando.